Pessoal, boa tarde. Vou fazer mais um vídeo aqui para o nosso canal de empreendedorismo, Te Explico no Caminho, né? Um resuminho de quem sou eu. Eu hoje sou uma empreendedora, eu tenho 8 pontos comerciais, trabalho com franquia de alimentação, tenho mais 2 empreendimentos que não são de alimentação, né? Presto algumas consultorias na área de organização empresarial, novos e pequenos negócios e de organização pessoal profissional. Um pouquinho da minha história, eu até chegar nesse ponto, eu fui funcionária pública, depois eu fui coach executiva por algum tempo e tive alguns outros negócios. Enfim, eu hoje estou no meu home office, estou aqui no meu escritório, eu tenho um compromisso mais tarde, e aí eu vou emendar um compromisso no outro, vou para outra cidade onde eu tenho negócios e fico lá até amanhã, né? Porque Te Explico no Caminho, algumas pessoas, por conta da minha experiência, me pediram: Lúcia, compartilha aí o que você passa, como que é empreender, como é que não é empreender, como é que é ter franquia, como é que é abrir um negócio, como é que ter relacionamento com funcionário. E eu fui e eu estou aqui. Enfim, eu tenho mesclado, assim, algumas coisas mais técnicas, processo de tomada de decisão, processo de motivação, né? Visita a estabelecimento comercial, por que fazer, tal. Ponho aí muitas coisas que acontecem no meu dia a dia, né? Eu mesmo reformando coisa, eu mesma carregando, eu mesma trabalhando dentro das minhas lojas, de uniforme e tal, porque isso é bastante importante. E hoje eu queria falar um pouquinho, assim, de por que empreender mesmo, né? Por que empreender? Por que eu acredito tanto nessa história de empreendedorismo? Por que eu quero incentivar as pessoas a empreender, né? Porque o mundo está mudando, as pessoas estão mudando, nós estamos num outro momento, a gente recebe informação de outra maneira, né? E a gente precisa arriscar, às vezes. A gente precisa mudar, às vezes. E a gente, para isso, a gente tem que ter algum embasamento, né? Alguns motivos pessoais que você deve avaliar para você resolver empreender ou não empreender, né? Empreender está diretamente ligado ao... Eu já passei da idade de procurar um emprego, tenho muito gasto para trabalhar ainda, mas não tenho mais a idade para procurar emprego, né? Eu não aguento mais passar pela frustração de ter um chefe que não valoriza as minhas ideias, ou que toma a ideia para ele e fala: não, essa ideia foi eu que tive, e você fala: pô, foi, né? Fui eu. Ou você não aguenta mais politicagem, fazer politicagem, entrar no jogo da politicagem, ou você acredita que, puxa vida, eu quero receber por mérito, por que o meu salário é igual do meu companheiro de mesa, sendo que eu trabalho muito mais e muito melhor do que ele? Ou, assim, poxa, eu não tenho a formação acadêmica que o mercado exige, não quero mais procurar, eu não quero mestrado, doutorado, pós-graduação para ter um emprego que eu considero médio. Eu quero envolver, assim, minha energia, né, meu conhecimento, que eu sei o que eu sou, num negócio meu, né? Outra coisa que eu acho que a gente tem que observar, por que eu acredito que o momento agora é o momento de empreender, é porque o mundo econômico e o mundo profissional estão mudando muito. Há 30 anos atrás, quando eu comecei, né, lá atrás, um pouco mais de 30 na verdade, o que era comum? Era comum você ser indicado para trabalhar numa empresa, num banco, num escritório. Alguém te indicava, você começava como office boy, como escriturário, e ali você ia crescendo, né? Ficava lá, ia progredindo, aí ia para uma faculdade, normalmente naquilo que você já trabalhava. Então, como é que era o esquema 30 anos atrás? Era você entrava na escola, aprendia a ser empregado, virava empregado, ficava 40 anos ali, 45, se aposentava. Foi passando o tempo, 20 anos atrás, você já ia para a escola, aprendia a ser empregado, virava empregado, não ficava mais 40 anos na mesma empresa. Você tinha que ir mudando cada 3 ou 5 anos para você poder galgar e conseguir o que você queria, de promoção, de realização pessoal, ou de grana, ou de estar mais perto de onde você morava, que você casou, teve filhos, enfim. Mas aí você já não se aposentava mais com 40 anos. Passou a idade da aposentadoria e, mesmo se aposentando, o que recebe não dá mais para você manter o seu padrão de vida, né? Outra coisa que tem acontecido muito, né? De 20 anos para cá, você tem cada vez menos empregos do nível do padrão que você quer. Por quê? Porque as empresas, elas sumiram, muitas empresas sumiram. Então, hoje em dia, alguns setores, tipo, algumas empresas como assim, Fuji,
Kodak, de impressão de foto, isso desapareceu, não existe mais. Fabricação de máquina fotográfica, não existe mais. Né? Você vê videolocadora, produção de fita, de DVD, locação de fita, de DVD, não existe mais. Agora, nem televisão aberta a gente não vê mais, a gente vê Netflix, né? Telefone fixo, telefonia fixa, telefonia, mas tem telefone fixo em casa? Muito pouco telefone fixo, né? Eu tô achando que daqui a um tempo a telefonia mesmo via celular vai acabar, porque eu mesmo sou WhatsApp, né? De carta a gente migrou para o e-mail, do e-mail agora a gente já está indo para o WhatsApp, enfim. Então as coisas estão mudando, o mundo está mudando muito, muito depressa. As empresas, volto a afirmar, as empresas que antes tinham a necessidade de mão de obra aí de 1.000, 2.000 empregados, aprenderam a trabalhar com 500, foi se modernizando, as coisas foram ficando mais rápidas e mais práticas, mais eficientes, e aí estão trabalhando com 500, aí veio a crise, foram trabalhar com 200, não vai voltar a ter 1.000 empregados, não tem porquê, né? Já a mudança foi uma mudança bem efetiva. Enfim, então eu acredito que esses são elementos que podem te ajudar a decidir por empreender ou não empreender. Decidindo a empreender, você se prepare psicologicamente e desenvolva, vai estudar aí o que são habilidades, desenvolva as seguintes habilidades. Disciplinar o seu tempo, porque você não tem mais o seu chefe que disciplina o seu tempo, não tem mais cartão de ponto, né? Então, você pode cair na tentação de trabalhar demais ou pode cair na tentação de trabalhar de menos. Então, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, acabou o dia, não fez. Empreender exige essa disciplina, né? Você tem que desenvolver a habilidade de liderar, exercer a liderança. Liderança normalmente por exemplo, que eu acho que é o melhor modelo, é a liderança por exemplo. Né? Você dá o exemplo de liderança. Você vai ter que liderar o seu funcionário, vai ter que liderar o seu cliente, muitas vezes, vai ter que liderar o seu fornecedor a maior parte do tempo, você vai ter que ajudar o seu fornecedor a te fornecer, né? Você vai ter que desenvolver a habilidade de venda, vender é primordial, você vai ter que se vender como líder, você vai ter que se vender como quem está à frente aí de um comércio, você vai ter que vender o seu produto, você vai ter que vender para candidato de emprego, você vai ter que vender para o seu cliente final mesmo, você vai ter que se vender para os seus pares, seus stakeholders. Você vai ter que vender suas ideias para o seu sócio, se prepara, porque aí você vai ter que vender para o seu sócio, isso faz parte, né? Você vai ter que desenvolver a habilidade de relacionamento interpessoal, de relacionamento com as pessoas e principalmente a habilidade de integrar pessoas. As pessoas elas têm que estar integradas e têm que comprar a sua ideia e têm que se comprar uma a outra, né? Para a coisa funcionar, para a engrenagem funcionar. E você tem que desenvolver a habilidade, eu já falei num outro vídeo, vou falar de novo, de flexibilidade. Você tem que ser flexível, né? Ser disciplinado é diferente, combina com ser flexível. Não significa o contrário, né? Disciplinado, porém flexível, porque você vai viver um dia diferente do outro, você tem que viver esse dia um dia diferente do outro, e você tem que se movimentar de maneira flexível, né? E aí, eu queria falar de alguns modelos que estão na nossa mão para a gente empreender, né? Então, hoje em dia, você pode começar com um investimento pequeno, um retorno razoável, fazendo produtos que você pode colocar no mercado, que você pode colocar na empresa de alguém, você pode colocar diretamente para o seu cliente final, né? Então, aí, uma oficina de costura, uma oficina de customização, né? Customização de roupa, customização de moto, customização de carro, customização de bicicleta, né? Você pode abrir aí uma oficina de bicicleta, você pode abrir aí um ateliê, né? Você pode produzir alimentação para alguém que venda, que revenda, produzir doce para buffet, produzir salgado para buffet, enfim. Você pode partir para uma pequena empresa familiar, o exemplo do buffet, o exemplo de uma empresa de decoração, o exemplo aí de um restaurante em casa, né? Aquele restaurante de marmitex,
que aí você vai ter um investimento médio, um investimento um pouquinho maior, né? E um retorno um pouquinho melhor também. Você pode mergulhar aí no mundo das franquias, onde o seu investimento é maior, o seu retorno também é maior e o seu suporte é maior. Então hoje a gente tem aí franquias de serviços, né? A história do marido de aluguel, troca de óleo, unha, sobrancelha, né? Você tem aí as franquias de produtos, né? Tipo loja de cosméticos aí, de perfume, não vou fazer propaganda para nenhuma marca. Você tem essas franquias. Você tem as próprias franquias de alimentação, a maioria aí no ramo de fast food, que a marca já é conhecida, você paga pelo know-how, né? Então o investimento é alto, mas o retorno também é alto. E hoje tem um tipo de negócio que eu tenho estudado e que eu tenho achado muito interessante, que é o de marketing de rede, onde o investimento não é grande, é um investimento de baixo para razoável, depende aí da sua sede e da sua condição, e o retorno é um bom retorno, né? Eu fiquei de falar 10 minutos, falei 11 minutos, solto outro vídeo ainda essa semana, porque a semana passada eu não fui disciplinada, eu não consegui fazer o vídeo da semana passada. E aí eu sugiro aí essa reflexão para vocês. Se você gostou, curte, compartilha, divulga para os seus amigos. A minha proposta é essa, eu sou a Lúcia e eu te explico no caminho. Hoje aqui eu não saí ainda para o caminho, tá bom? Um beijo, boa semana!